Eu sou a Toia, sou apaixonada por sapatos e boas conversas. E entre uma reunião e um papo sobre moda, eu trago a minha experiência como empreendedora aqui. Oi, eu sou Jaiane Aguilar, sou advogada há mais de 15 anos, especialista no atendimento empresarial e apaixonada por empreendedorismo. E juntas somos as vozes do Papo de Onça, Onde histórias inspiram, soluções e novas ideias sempre surgem e o empreendedorismo é levado a sério de forma leve e divertida. E agora preparem-se. É mais um episódio. Vamos começar mais um episódio do Papo de Onça, começando agradecendo sempre os nossos patrocinadores, Midas Macedo Ferreaço, com a entrega mais rápida e o menor preço garantido. A Aguilar Advogados, sempre sendo parceiro estratégico do seu negócio. E a Maria Fricote, sempre com os looks lindos que te acompanham do início ao fim do dia. É verdade, você que é uma mulher moderna, mãe, trabalhadora, que sai de manhã e precisa estar pronta até o final do dia, lá vai ter um look especial para você. Isso aí. E dizem que a gente não deve falar, né, sobre religião, futebol e política, mas a gente adora abrir as sessões, né? Até é polêmica. Aí ela resolveu, vamos chamar política, daqui a pouco vai vir futebol, vai Futebol. todo mundo, porque a gente quer o quê? Quer que vocês participem, quer que vocês se manifestem, digam a opinião de vocês, e a gente quer também conhecer. Porque não adianta a gente viver fechado numa bolha sem conhecer o que tem, o que está existindo, né? E isso é uma coisa que a gente tem falado muito. Eu me lembro bem do Paulo Ornella, quando veio aqui para mim, foi um dos melhores episódios desse podcast. E ele falou muito isso, que a gente tem que chegar além da bolha. E se a gente se mantiver na nossa bolha, realmente a gente não vai saber tudo que tem, que o mundo tem para proporcionar. E é interessante a gente conhecer o diferente, né? Exatamente. O que a gente não conhece ainda. Respeitando, claro, a opinião de cada um e a posição e a religião, enfim. É verdade. Então não tem por que ser polêmico, claro que não. A gente é católica, né? Eu e a Jade, mas a gente resolveu conhecer uma igreja que está chamando muita atenção, né? Por conta dos jovens, por conta de ter sido fundada aqui em Belém, Isso. o que Por a um gente achou paraíso, muito né? interessante. E eu acho que é muito relevante a gente saber, né? Pessoas que têm interesse em fazer movimentos, projetos de Deus, levar para frente, né? A palavra de Deus, a família. E tudo aí que a gente tem se desconstruído ao longo do tempo e realmente construir de novo isso e fortalecer. E eu acho que é essa a proposta, não é isso, Vitor? Seja isso bem-vindo. mesmo. Estamos Obrigado. hoje com o pastor Vitor Leda, né? É Da isso. Link Church. Isso. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado, Jai. Obrigado, Toia, pelo convite. Uma honra estar aqui. É sempre bom compartilhar. E eu também, confesso para vocês que vocês estavam falando, né, de sair da bolha. Eu também vim no carro falando pro Cris que está comigo. Cara, eu gosto de ir em lugares. Ele perguntou, qual igreja a gente vai? Eu falei, não, Cris, não vou numa igreja, vou num bate-papo. Papo de Onça é o nome. Hoje eu vou num podcast. Um podcast não é da bolha evangélica. Eu tô afim de furar essa bolha também. Vamos junto. E eu acho muito legal que hoje a gente vê movimentos de jovens falando de Deus, Sim, postando que estão na igreja. verdade. E antes a gente só via senhoras, senhores, né, Verdade. se apropriando disso. E outro dia, até na época da quaresma, alguém falou assim, eu vou ficar tanto tempo sem rede social. Uhum. E aí teve um argumento contrário, falou, não, você devia ficar na rede social e postar Uhum. todo dia alguma Legal. coisa. Porque enquanto as pessoas cristãs estão saindo do Sim. Instagram, o outro movimento ganha força, Sim, né? Digamos verdade. assim. Então, pelo contrário, mostrar a fé, né? Bacana. Eu sou uma pessoa que eu fico até às vezes com vergonha, vou te ser sincera. Porque eu nunca fui de fazer, de postar, nada Uhum. relacionado à igreja. Eu não vou muito à igreja, apesar de ser católica. E o meu marido ser guarda de Nossa Senhora. Uhum. Eu não frequento. Mas eu escuto música, eu faço a minha oração Legal. todo dia. Mas como parece que eu não frequento uma religião, Sim. às vezes parece forçado quando eu vou Entendi. postar. Mas pelo contrário, a gente deveria fazer. Sim. Pra incentivar todo mundo a se aproximar, né? De Deus, de Jesus, enfim. Mas eu acho que é exatamente isso. Olha, quando a gente posta alguma coisa, sempre vem alguém criticando, a gente fica com vergonha, porque não é normal, porque desde a escola a gente vinha ser muito católico, ser não sei o quê, É Carola. é carola, é não sei o quê, fica Verdade. criando estigmas que amedrontam a gente a Verdade. realmente manifestar o que a gente Verdade. gosta. Cara, eu tenho uma fé absurda e às vezes eu sinto que quando eu vou expressar isso, meio que a minha voz, ela não é como eu tô falando agora, Sim. ela fica um pouco trêmula, ela fica um pouco, Uhum. sabe, exatamente com medo que as pessoas achem que é essa forçação. Ah, ela tá querendo, sabe? Vai Então, uma vez no gente- mês na missa e aí Eu tá não, postando, né? Não, eu vou todo domingo, Não, eu não pelo vou. menos. Eu não entendeu? vou. Pelo menos. Mas Às tu vezes posta? eu vou. Na missa, sim. Na missa eu eu posto, gosto, eu sim. posto. Sempre vou lá, a hora de agradecer, tipo, a minha frase padrão. E eu sempre Sim. tenho cuidado exatamente de postar por causa disso que a Toya falou também.
em que pese eu ter vergonha de estar falando, mas Sim. eu tô postando porque eu acho que senão daqui a pouco se perde completamente. A gente posta em festa, posta... Verdade. Não pode colocar um vinho na mão. Pode ter Verdade. certeza que vai postar. Entendeu? Vai Não pra briga, qualquer né? lugar. Mas na hora que tu tá vivendo a tua fé, tu não te manifesta tanto. Sim, Aí vem o Círio de Nazaré, que todo Uhum. mundo posta, Acaba mas é postando. uma vez no ano, É. né? verdade. Então eu acho que a gente tem que fortalecer, independente da religião, né? Respeitando as outras religiões, mas independente da religião, quem está se movimentando realmente no sentido de estar agradecendo a Deus, de estar levando a palavra dele adiante, é uma coisa que tem que ser fortalecida. Verdade. E é por isso que hoje a gente te convidou para estar Sim, aqui sim. e falar um pouco disso pra gente. Legal. Bacana. Puxando um pouco disso que a gente está falando, eu creio que a fé, ela faz parte da nossa integralidade, quem nós somos. Né? O ser humano, ele foi feito para acreditar em algo maior. Se você for ver, a grande maioria das pessoas acredita em alguma coisa. Até o ateu, ele acredita em alguma coisa. Ele acredita nele mesmo, ou no ser humano, no homem, mas ele acredita em alguma coisa. E a verdade é que a fé, ela faz parte dessa integralidade. Eu sempre digo que nós somos feitos, né, e a Bíblia diz isso em 1 Tessalonicenses, que nós somos feitos de espírito, alma e corpo. Né? Então nós, eu pelo menos, eu tenho o hábito de fazer exercício físico, de cuidar do corpo. Né? Assim também eu procuro cuidar das minhas emoções, da alma. Né? E hoje em dia quebrou-se muito esse tabu. Eu acho que isso faz muito parte já da nossa geração e da geração mais nova que está vindo, de quebrar esses tabus que os nossos pais ainda carregaram muito, né? De, quem vai no psicólogo é doido, né? Eu ouvia isso. Né? O que vai no psiquiatra tá com algum problema na cabeça. Quem vai na igreja é porque está endemoniado, ou sei lá. Né? Ou então a pessoa mal se converte, virou pastor. Então, eu passei por esse tabu que vocês estão falando, porque quando eu tive o meu chamado ministerial, foi também uma experiência sobrenatural que eu tive no ano de 2007, e eu nunca imaginei que eu ia ser um pastor. Eu nunca quis ser um pastor. Eu sempre digo, eu não sou pastor porque eu não tinha nada para fazer melhor, né? Que às vezes as pessoas têm essa ideia. Não encontrou nada, acabou se tornando pastor. Não foi isso. Na verdade, eu tive um chamado de Deus e eu obedeci. Eu atendi o chamado de assumir uma posição eclesiástica, ministerial. Mas não era algo que eu queria. Então eu passei por esse processo de, peraí, a minha família ela é de base católica. Até hoje eu tenho tios diretores do Círio. Quando a minha mãe se converteu, minha avó chamou ela e falou, tu vais desonrar a família e tal, como é que vai ser isso? Tu vais renegar Nossa Senhora lá. Foi uma grande pauta na família. Só que eu lembro que na época foi o que nos tirou do fundo do poço. E as pessoas muitas vezes elas olham somente o invólucro, né? Elas olham aquilo que a gente mostra para elas nas redes sociais, na internet, seja onde for, né? Nossas vestimentas, nossas roupas. Nossos menos de 2 minutos de vida que a gente posta, quem nós somos. Pronto, exatamente. Só que ninguém estava morando lá em casa para ver as dificuldades que meus pais enfrentavam no casamento, as dificuldades financeiras, o ambiente familiar, né? Enfim, uma série de questões que a gente estava vivendo naquela época que, quando Jesus entrou, ele começou a fazer uma diferença. E aí foi um momento de conversão da nossa família, mas muito tempo depois eu tive esse chamado ministerial e eu tive que quebrar esse tabu também que vocês estão falando. Né? Caramba, e agora? Eu vou ser um pastor? Poxa, para todo mundo pastor é ladrão, né? De alguma forma engana os outros, é o espertalhão. Quer ganhar dinheiro na costa dos outros. Então, isso foram padrões que eu tive que ir quebrando também, sociais, né? Mentais. Mas eu sempre digo isso, se o meu chamamento não tivesse sido tão profundo, eu não sei se eu estaria aqui. Eu não sei se eu pode contar como foi? Não, eu quero primeiro do começo da família dele. Bora por parte. Eu vou contar, eu preciso contar um pouquinho da história dos meus pais, porque foi o que acabou, foi o começo de tudo. Então, como eu disse para vocês, né, nossa família era muito católica, e esse era o contexto lá em casa. Eu cresci na minha infância vendo o casamento dos meus pais muito instável. Né? E meu avô é um cara super família, meu avô é vivo ainda até hoje, está com 93 anos. E minha avó também, por parte de mãe. Meus papais e pai também estão vivos. Mas o ponto é que sempre, dos dois lados, os casamentos até hoje são casados, mais de 60 anos de casados, então sempre prezamos muito por família. Mas lá em casa era essa instabilidade. Eu brinco às vezes quando eu falo para casais, eu faço casamentos, eu falo que eu às vezes chegava em casa e tropeçava numa mala. Eu não sabia se meu pai estava entrando em casa ou estava saindo. De tantas vezes que ele entrou e saiu. E para quem é um garoto na fase da adolescência, passando da infância para a adolescência, vocês sabem que é aquela fase de turbilhão de emoções. E eu sofria, obviamente. Eu não queria ver meu pai sair de casa, meu pai voltar.
e tudo mais. Então, quando tava toda essa onda de separa, não separa e tudo, foi quando minha mãe começou, a minha mãe era publicitária, e ela tinha uma agência de propaganda. E aí ela começou a atender a Assembleia Legislativa do Estado na época. E na época quem assumiu a presidência foi o pastor Martinho Carmona. Ele foi presidente da Assembleia. E aí, quando a minha mãe assumiu, na verdade, minha mãe já estava lá quando ele assumiu, ela já era a agência da gestão anterior. Quando ele entrou, ele decidiu mantê-la. Não entendemos por quê. Geralmente muda gestão, muda agência e tal. Ele decidiu mantê-la. E ele começou com muita sabedoria a falar de Jesus para minha mãe, nas reuniões de publicidade. Ia fazer lá, conversar sobre o anúncio, sobre os vídeos que iam veicular na televisão, enfim. E aí ele, aos poucos, fazia a pergunta-chave, né? Qual a base da tua fé? Não, mas o que você realmente acredita? Aí eu lembro que ele deu para ela uma Bíblia, um Novo Testamento. Falou assim, olha, essa é a base da minha fé, é a Bíblia, é o Novo Testamento. Queria te convidar nesse tempo a ler. Como ela queria mostrar serviço, porque ela era agência, né? E o cara, pô, era o presidente da Assembleia, né? Pois é. Aí ela falou, ela pensou, né? Na próxima reunião, eu tenho que saber no mínimo quem é Jesus, né? Preciso no mínimo. Natália, eu vou te passar um livro pra te ler. Eu preciso no mínimo saber alguma coisa sobre isso aqui. Aí ela pegou, eu vou ler. E ela começou a ler para dar uma resposta para ele. Só que enquanto ela lia, Deus ia falando com ela. Enquanto ela ia lendo. E eu lembro que a gente fez uma viagem nesse tempo, e esse tempo foi um tempo que marcou muito a gente. A gente foi para São Paulo, eu acho, algum lugar, e meus pais foram nas cadeiras do avião, e eu fui em algumas fileiras atrás, eu era adolescente. E eu lembro que eu me aproximei deles para falar alguma coisa durante o voo, e quando eu cheguei perto, minha mãe estava assim com a Bíblia aberta, e ela assim com meu pai, me dizendo assim, olha o que ele falou, mas isso é muito sábio, olha aqui. E eu lembro eles debatendo, ela descobrindo a Bíblia, entendeu? Tendo assim, isso a gente chama no meio evangélico de revelação. É quando as palavras saltam da Bíblia. É quando você, de fato, tem um entendimento espiritual daquelas palavras. E eu vou trazer um pouco aqui de ensino para vocês. Existem duas palavras que a gente fala muito, gregas, que é logos, tá bom? E rema. Logos significa palavra escrita, tá? Qualquer livro, se eu pegar esse livro aqui e abrir, eu vou ter logos, é palavra escrita. Mas rema é palavra revelada. E a palavra revelada é quando você entra no entendimento da palavra com a revelação do Espírito Santo. E assim, eu acho muito louco a conversão da minha família, porque, obviamente, nós começamos a participar dos cultos da igreja evangélica, mas eu gosto também de dizer que minha mãe se converteu muito lendo a Bíblia. Minha mãe sempre foi muito, ela sempre gostou muito de ler. Eu cresci com aqueles círculos de leitura, chegava em casa, sabe, círculo do livro e tal. Desde criança minha mãe assinava para mim. E ela sempre foi de muita leitura. E aquilo impactou minha mãe primeiro. Meu pai não queria saber muito. E o pastor Carmona fazia uns cultos na Assembleia Legislativa na época. E começou a chamá-la. Márcia, vem participar com a gente. Segunda-feira, eu acho. Estava indo de manhã. Aí ela, o presidente da Assembleia chamou, eu vou. E Deus começou a falar nos cultos. Ela fala, né? Ela conta que quando eu tocava o louvor, ela começou a chorar. Ela começou a sentir. Né? Porque o que eu falo, às vezes a gente fala, eu cresci ouvindo isso, né? Não, fé, você não tem que questionar, você só tem que acreditar. Né? Fé, mas cara, a gente começou a provar de uma fé que a gente começou a sentir. E não era mais uma fé só, assim, né, dos outros, uma fé pessoal. Né? E eu comecei a ver tudo isso com 15 anos de idade. Né? Eu aqui, vivendo minha vida. Mas eu costumo dizer que eu vim a ter as minhas experiências com Deus por causa das experiências dos meus pais. Aquela experiência que eles tiveram me marcou de uma forma tão profunda também, que me gerou essa curiosidade, pelo menos. Porque para um moleque de 15 anos, só estava pensando em namorar, né, curtir um pouquinho a vida, viajar e estudar, que é o que tem que fazer. Né? Passar de ano, sabe? Passar de ano, é isso. Só que aquilo começou a me chamar a atenção. E como meu pai vinha de um cara muito agressivo, intempestivo, falava um palavrão, estava sempre chateado com a vida, e eu comecei a ver ele bem, eu falei, pô,
tem uma coisa boa nisso, né? Porque antes meu pai era de um jeito, agora ele tá mudado. Eu nunca esqueço, tem uma história, eu vou abrir um parênteses aqui, dentro da história, uma outra história, que eu lembro que isso me marcou também. Meu pai, ele era um cara muito esquentado. E ele nunca foi de ir pra cozinha cozinhar nada. Eu lembro que um sábado de manhã ele falou, vou cozinhar aqui o café da manhã. Eu falei, peraí, isso daí tá diferente já. Né? Aí ele foi, e ele não tem muito jeito para essas coisas, pelo menos naquela época ele não tinha. Ele pega uma frigideira, né? Falou, vou fritar ovo. Pelo menos fritar ovo eu sei. Não sei há quanto tempo ele não fritava ovo, mas pegou, vou fritar o ovo. Aí ele botou assim a frigideira, quebrou o ovo, botou lá. Quando ele aprontou, ele virou e falou assim, tá pronto. E ele virou e ele bateu com a cabeça na quina do armário. Aí eu já imaginei, pô, ele vai soltar uns 5 palavrão, vai gritar e jogar a frigideira aí na pia de raiva. Aí ele virou assim, glória a Deus! Aí eu fiquei assim, Quê? ele soltou um glória a Deus, é isso mesmo? Que isso? Que negócio de... Falei, bom, ou ele ficou doido de vez, ou esse negócio de Jesus tá funcionando, cara. E foi assim, gente. E aí começou a história dos meus pais, começaram a se converter. Logo depois eu fui fazer intercâmbio, fui morar fora. Morei 1 ano nos Estados Unidos, aprendi a língua, foi muito legal. E foi nesse mesmo tempo. Quando eu volto, eu já vejo um pai pastor. Então eu saio de um pai, ministro uma conversão, passo 1 ano fora, não, nem um pouco evangélico esse 1 ano meu fora, pelo contrário, volto, volto pro Brasil e chego, e o meu pai chega e fala assim, olha, eu vou te apresentar a nossa igreja onde eu estou pastoreando agora, sou pastor auxiliar, e me leva numa igreja lá no Guamá, quadrangular, que hoje é a Catedral da Família, não sei quem conhece, que hoje é uma mega igreja, acho que é uns 5 mil lugares, é uma igreja gigantesca lá no bairro do Guamá, mas quando nós chegamos lá eram 300 lugares, era uma igreja mínima, chão de terra, e eu lembro que eu vim dos Estados Unidos e ele me leva lá para um beco no Guamá, eu entro nesse beco e falo, nossa igreja é aqui, eu falei, é aqui, pai? É aqui. Eu, tá bom. Aí ele falou, vou te levar para cortar o cabelo. Eu voltei com um cabelo enorme, porque era muito caro pagar em dólar para cortar cabelo. E aí eu falei, cara, eu não vou cortar cabelo. Eu voltei, era moda aqui no Brasil nessa época usar uns cabelões. Voltei e ele falou, não, esse teu cabelo tá muito grande, bora aí. E me levou numa barbearia de bairro lá do Guamá e fui cortar o cabelo. Mas eu fui com o pai se convertendo e voltei com o pai que tinha cursado 2 anos de teologia, já pastoreando. O que precisa para ser pastor, para ser teólogo? Pois é. Né? Eu costumo dizer algumas coisas que precisa para ser pastor. Precisa de um chamado genuíno de Deus, precisa de um curso teológico e precisa também do aval das pessoas. Né? Tem pastor que fala, eu sou pastor, mas quem diz que tu é pastor? As pessoas, elas reconhecem tua autoridade espiritual. Né? E eu também costumo dizer que é preciso ter também uma linhagem espiritual. Então, eu não vou me auto-intitular pastor. Eu sou pastor porque alguém me ungiu. Alguém, ou seja, alguém que já era pastor antes de mim também me abençoou para ser um pastor. Né? Então, não é só fazer um curso também. É preciso também ter... uma validação. Isso, uma validação. Tanto de um outro pastor, uma autoridade espiritual, e também do povo, das pessoas. E esse curso de teologia, ele é o mesmo que todas as religiões fazem? Não é. Ele, obviamente, você vai entrar num curso teológico, e aí dentro da teologia existem muitas vertentes. Né? Então existe a vertente reformada, existe a vertente pentecostal, aí existe o seminário católico, aí existe... Entendeu? Então existem várias vertentes, porque dentro da Bíblia existem várias interpretações. E existem alguns caminhos que uma parcela, uma igreja ou um movimento cristão adota e segue. Né? Então, é por isso também que existem as denominações, né? A denominação batista, a denominação Assembleia de Deus, Quadrangular, Igreja de Cristo, e existem também as comunidades independentes menores, como a Link Church, essa comunidade, que hoje nós não fazemos parte de uma grande denominação, mas nós somos uma igreja. Ah, entendi. Entendeu? E como vocês conseguiram criar uma igreja? Tá bom, vamos lá. Como é que isso começou? Então, eu pastorei... o meu pai era pastor, como eu falei para vocês, e aí a nossa jornada, eu sempre acompanhando ele de longe, né? E quando foi em 2007, eu tive essa experiência com Deus. Em 2007, eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos, talvez, menos de 20, talvez, por aí. E assim, foi um tempo que eu tinha estudado administração, tinha feito pós-graduação já, também MBA, né, em negócios e tal.
Só que eu estava naquela fase de assim, tá, beleza, fiz a formação, mas agora o que eu vou fazer? Meu pai, eu estudei pensando, onde eu vou dar a empresa do meu pai, eu toco a empresa do meu pai. Só que meu pai desgostou de negócio, mergulhou no pastoreio e fechou a empresa. E nesse meio tempo, eu ia assumir a empresa e deu tudo errado para eu assumir. Eu estava muito frustrado, a verdade é essa. Então eu passei anos da faculdade me preparando para assumir, depois passei mais 2 anos fazendo MBA, e quando eu ia assumir a empresa, deu tudo errado para eu assumir. E aí eu estava muito frustrado. E foi dentro dessa frustração que Deus falou comigo. Então eu sempre digo isso, cara. Às vezes, nos nossos piores momentos, é quando surgem as melhores respostas de Deus. Né? Porque também é quando a gente busca de forma genuína. A Bíblia diz, né? Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Então, quando a gente buscar Deus, a gente tem que buscar Ele de verdade. E às vezes é uma dor que gera isso. É por isso que tanta gente encontra Deus, encontra Jesus em momentos difíceis da vida. Porque é quando você de fato está procurando de verdade, porque você está precisando. E eu estava nessa frustração. Cara, eu assumi a empresa do meu pai, já tinha até alugado ponto, feito a reforma, e o nosso maior cliente rescindiu. E eu falei, cara, isso não é para ser, como é que a gente vai fazer? E aí eu falei, bom, não sei. E meu pai falou, olha, tem uma viagem aí para uma conferência da igreja que eu tinha pago para um discípulo meu ir, mas ele, por algum motivo do trabalho, não conseguiu folga. Você quer ir? Aí eu falei para ele, para onde é? Ele, é para Goiânia, uma conferência assim e tal. Eu falei, tá bom, eu vou. Tava frustrado, tava chateado. Ele me deu a passagem, eu fui. E lá naquela conferência, gente, era uma conferência tipo Mangueirinho que a gente tem aqui, 20 mil lugares, 20 mil pessoas. Gente pra dedéu, gente pra dedéu. E eu lembro que o pastor pregou lá, e eu fiquei 3 dias, foi uma conferência de 3 dias. No momento de louvor, eu sempre falava assim para Deus, eu falava, Deus, o que o Senhor tem para mim? Poxa, canalizei a minha vida, eu sempre fui um cara muito assim, sabe, muito assertivo, focado, não gosto de perder tempo e tal. Então eu falei, poxa Deus, eu gastei um tempão construindo para isso, e não deu certo, o que é? Me fala, porque se tu me falares eu vou obedecer, eu quero saber o que é. Só que tinha uma coisa que eu tinha certeza, que eu não queria ser pastor. Porque já tinha pensado nisso, meu pai já estava no ministério, já estava acompanhando e tal. Eu queria ser pastor até pelos tabus que a gente vinha falando no começo, enfim, todas aquelas questões. E eu sempre me vi como, né, quando eu já era convertido, eu me via assim, não, eu vou ter uma empresa, e aí eu vou ter uma empresa que vai ser bem sucedida, eu vou investir na igreja financeiramente. Né, eu vou ser um bom dizimista, vou ofertar, fazer obra social, tiver de construir como eu vou construir, eu tenho esse coração para fazer isso. E eu sempre, Deus me abençoe que eu vou te honrar também, vou fazer. E aí, quando foi nessa conferência lá em 2007, o pastor disse assim, no final, isso 3 dias depois, eu estava orando todo dia isso, o que o senhor tem para mim, o que o senhor tem para mim, o pastor fala assim, quem sente um chamado ministerial, vem aqui na frente. Na hora eu falei, eu não sinto chamado ministerial, eu não vou ficar aqui. Eu até conto isso no meu livro. Poxa, devia ter trazido um livro para elas, né? Esqueci. Vou deixar depois aqui na portaria. Mas eu até conto no meu livro essa história. Eu, na hora, sentei, todo mundo estava em pé, sentei na cadeira e fiquei, não vou. O negócio de pastor é pro meu pai, isso não é para mim, não. Mas ficou aquele incômodo no meu coração, sabe? Aquela voz interior, vai lá na frente, vai lá na frente, vai lá na frente. Eu não quero ir lá na frente, não quero. E aquela voz interior, vai lá na frente. Eu falei, tá bom. No lápis, fui lá na frente. E, manas, né? Assim, naquele momento, aí foi como se, assim, eu tivesse esquecido as 20 mil pessoas que estavam ali, eu já não escutei o que o pastor estava falando, eu já não escutei o louvor, já não sei nada, eu só sei que eu comecei a chorar, um choro que eu nunca tinha chorado antes, e eu comecei a sentir como que um aperto na minha barriga, e um pranto, eu comecei a sentir uma presença de Deus, assim. Como é que você sabe que era Deus? Como é que eu sei que era Deus? Porque eu comecei a me sentir muito pequeno, velho. Sabe quando você se sente constrangido? É difícil descrever uma experiência sobrenatural que eu tive. Mas tentando botar em palavras, eu me senti constrangido, me senti pequeno. E eu fui me encolhendo, e eu me ajoelhei no chão. E eu sentia como essas ondas vindo de cima para baixo, assim, em mim. E aí eu deitei no chão. Nunca tinha nem visto ninguém deitar. Deitei no chão, assim, com a cara no chão mesmo. E naquela hora eu ouvi uma voz e eu tive uma visão. E a voz dizia assim, é isso que eu tenho para você. Teve uma longa construção de 2007 até a visão de 2016, 2017 que Deus me deu.
para começar a Link, né, foi um longo período de aprendizado, né, de observação, né, de estar ali mesmo, né, servindo, não ganhando muitas vezes nada, muitas vezes ali pagando para servir a igreja. Mas conta de onde tu tirou essa ideia. Tá, vamos lá. Como a Link nasceu, né? Meu pai era pastor dessa igreja no Tenoné, nessa época, em 2016. Eu estava no meu quarto orando, e aí eu tive uma visão. Eu estava num período já que eu estava sentindo que Deus queria fazer algo novo na minha vida. Eu sempre falo que a nossa vida ela é feita de ciclos, né? Comigo, os ciclos de 7 anos eles funcionam muito. A cada 7 anos Deus transiciona alguma coisa. Inclusive a gente está fazendo domingo 8 anos de Link. Eu acho que é o começo de um novo ciclo já. E a cada 7 anos alguma coisa acontece. E em 2016 eu estava orando no meu quarto, e aí eu sentia que era esse fechamento de ciclo, e eu tive uma visão também. Estava orando, e aí eu via a cidade de Belém, e eu via como um drone sobrevoando a cidade, assim. Um drone, um avião, e aí ele soltava uma bomba no meio da cidade. Só que não era uma bomba assim de fogo, sabe? Essas bombas que a gente logo imagina na bomba atômica. Não era assim, era uma bomba que ela era invisível. É como se fosse uma bomba de poder com ondas de rádio, sabe? Que você não consegue enxergar. Tipo de desenho. Isso. E ela caía no meio e ela ia propagando. E naquela hora eu senti Deus falando comigo assim, olha, eu quero que você comece algo no centro da cidade agora. Porque a gente estava na extremidade, né? O Tenoné é quase Coraci, é o último bairro antes de Coraci. E ele falou, eu quero que você vá para o centro da cidade e você comece algo, porque ali eu vou derramar poder, e do centro eu quero espalhar poder do evangelho para os 4 cantos. E eu falei, tá bom, beleza, vamos lá. E aí fui conversar com meu pai, meu pastor na época. Né, pai, tive uma visão e tal, jovem ainda, né, empolgado e tal, pai, tive uma visão e tal. E Deus quer, sabe, liberar um avivamento em Belém, e eu creio que vai ter poder, e vai acontecer muitas coisas incríveis. E meu pai olhou para mim e falou, legal, mas não é isso que eu tenho para ti, não. Eu falei, não, pai. Não, eu estou planejando daqui para os 60, ele estava com 50, alguma coisa na época, daqui para os 60 eu estou planejando transicionar a igreja do Tenoné, e eu quero que você assuma a igreja do Tenoné. E aí era uma igreja com uns 1000 membros, era uma igreja grande, quadrangular ainda. Quero que você assuma essa igreja, então eu quero trabalhar com você para isso. E aí eu falei, poxa, pai, mas não é o que Deus está falando comigo e tal. Ele falou, não, mas eu sou seu pastor, eu quero que você entenda isso, obedeça e tal. Teve uma certa tensão nessa conversa. Eu falei, tá bom. E um princípio bíblico é o princípio da obediência, né? Então, assim, cara, eu tenho uma autoridade na minha vida, meu pastor, ele está me dizendo que não é, então eu preciso falar com Deus para ou Deus mudar o que ele me disse, ou Deus falar com ele. Ou eu não ouvi direito, ou Deus vai falar com ele e ele vai ouvir a mesma coisa que eu. E aí falei para Deus, Deus, te entrego. Isso foi tipo 2016. E aí o tempo foi passando. O tempo foi passando. Quando foi em 2017, meu pai um dia me liga, do nada assim. E fala assim, eu estava almoçando com uma pessoa, não é nem da igreja, mas enquanto ela compartilhava comigo, Deus falou comigo. Eu falei, pai, o que foi? Aí ele falou, eu tô aqui no banheiro do restaurante, ele estava no restaurante. E ele começou a profetizar, e aí ele começou a falar. Eu até me emociono quando eu lembro. Ele falou assim, vai para o centro da cidade e vive a visão que Deus te deu, porque Deus vai fazer. Aí ele começou a falar, Deus vai salvar vidas, Deus vai curar pessoas, Deus vai te usar, muitas pessoas vão ser salvas, Deus vai fazer grandes coisas. E ele começou a profetizar na minha vida, assim, sabe? E liberar palavras de ânimo, de força, de carinho, e eu fiquei, uau. E aí foi muito significativo para mim, porque aquilo também foi um selo, né? Ouvir a voz de Deus não é fácil, como parece que eu estou falando aqui para vocês, que eu ouço Deus toda hora e é muito fácil. Não é assim, tá? É desafiador ouvir a voz de Deus, eu sei que não é assim tão fácil assim. Então, para mim também foi uma confirmação, né? Cara, meu pastor está me liberando. E aí eu permaneci um tempinho ainda no Tenoné, mas comecei uma reunião na sala de casa. E o mais legal dessa reunião de casa é que a gente começa com 12 pessoas na primeira reunião, 12, 15 pessoas mais ou menos. A gente faz uma reunião de oração, eu compartilho uma palavra. E aí, semana após semana, começa a chegar gente.
E a gente começa a postar na rede social, no Instagram na época, reunião de oração, podem vir, você está convidado e tal. E, cara, o negócio começou a tomar uma proporção, gente, sem brincadeira, do ponto que nós conferimos 70 pessoas lá em casa, num apartamento. E não é um apartamento grande, é 100 e alguma coisa metros quadrados. E, tipo assim, chegou uma hora que era tanta gente que abria a porta e não abria a porta, porque tinha gente atrás da porta. Tinha gente na cozinha, quando eu via, tinha gente lá no meu quarto. Eu falei, mano, esse negócio aqui não dá mais pra manter. A gente precisa ir pra um lugar, porque... E o que é incrível, os vizinhos não reclamavam. Eu falava, isso é avivamento, isso é mover de Deus, é sobrenatural. Porque para os vizinhos não reclamarem essa quantidade de gente, essa quantidade de gente. Tudo bem que foi pré-pandemia, né? Eu acho que depois da pandemia muita coisa mudou, mas mesmo assim. E aí as reuniões começaram a tomar essa proporção. Depois a gente começou a alugar um espaço num hotel, começou a fazer um culto por mês no hotel. E aí já tomou uma outra proporção, já começava a reunir 150 pessoas, né, por aí. E aí Deus tocou o coração de um empresário que chegou comigo e falou, pastor, Deus falou comigo, eu tenho um imóvel lá na Van de Kolk, e eu ia fazer um box de crossfit, inclusive a gente estava falando, né, porque eu faço crossfit. Eu ia fazer um box de crossfit, na época que o crossfit estava bombando e tal, ele é um investidor. Ele falou, mas Deus falou comigo que vai ser a nossa igreja. Então, se eu quiser, tá aqui o projeto, eu estou com dinheiro para investir, eu quero ofertar, eu quero abençoar, e se eu quiser, a gente vai para cima. E eu aprendi que nem toda proposta financeira vem de Deus. Então eu falei, deixa eu orar, deixa eu falar com Deus um tempo, eu depois te dou um retorno, obrigado, tá? E tal. Eu fui orar e senti paz, conversei com alguns conselheiros, alguns amigos, e aí em 2019 nasce o prédio da Van de Kolk, da Link, né? E desde lá a gente tem feito esse trabalho, né? Faz trabalho no YouTube, ainda é lá. Agora nós alugamos um anexo na frente, onde era um restaurante, nós pegamos lá e nós estamos começando as obras para um prédio onde a gente quer fazer um prédio híbrido para crianças e para as nossas escolas. Então a gente vai fazer um trabalho específico com crianças. A gente acredita muito, a gente fala muito de família na Link, né? A gente acredita que, cara, a família é propósito de Deus, é base da sociedade, então a gente ama a família, a gente fala muito, e muito até do nosso testemunho assim, do salvamento do casamento dos meus pais, de todo esse processo. Meus pais têm um livro que eles contam a história toda, que é muito mais profunda do que eu falei aqui, né? Então a gente acredita muito nessa restituição familiar, né? E então a gente fala muito sobre família e a gente está fazendo esse trabalho com crianças. Então a gente vai ter um prédio só para fazer cultos de crianças do domingo, né? Porque hoje as nossas salinhas são bem pequenas ainda lá na Link, né? Então a gente alugou um prédio, são 400 metros quadrados aí para fazer sala de criança, biblioteca, brinquedoteca. Vai ser muito legal, estou muito animado com esse projeto. E eu creio que a gente vai terminar essas obras até o fim desse ano, se Deus permitir. Início do ano que vem a gente começa nesse prédio anexo, né? E é isso. Hoje nós temos 3 cultos, né, que a gente faz no domingo, e as escolas bíblicas que acontecem durante a semana, as reuniões nos lares, que começou uma lá em casa, hoje nós somos 22 reuniões e vamos abrir mais 7 agora. Então estamos indo em casas de famílias que abrem sua casa para receber uma reunião. Nós treinamos líderes, pessoas para estar ali compartilhando, né? E já vamos para quase 30, vamos para 29 agora reuniões nas casas espalhadas aí. E hoje tu vive só disso? Hoje eu sou, a gente chama de Ministério de Tempo Integral, né? Tempo Integral. E esse foi um processo, eu comentei com você, porque naquela época, quando o meu pai me deu o aval para começar a Link, eu ainda era empresário também, eu tinha uma gráfica, né? E aí nesse tempo, eu lembro que eu já tinha, isso Deus já tinha falado comigo anos antes, de que em um determinado momento ele ia me pedir o meu negócio. E isso é uma outra história, vocês querem que eu conte? Pode contar. Não sei. É muita história, porque aconteceu muita coisa. Eu sei que, assim, a gente está falando de 7 anos, né? Então muita coisa aconteceu nesses 7 anos. Mas esse processo da transição da gráfica, Deus já tinha falado comigo que eu ia passar a gráfica para o meu sócio. Era eu e um sócio. Quando eu voltei de Brasília para Belém, a gente fundou essa gráfica em 2013. Aí quando foi mais ou menos aí 2016, 17, Deus falou comigo que eu ia passar a gráfica. Só que eu esqueci disso que Deus tinha falado comigo. A palavra que Deus me deu, eu falei... Porque eu perguntei para ele, quando? Ele falou, na hora eu vou te falar. Fica te esperando. Aí eu fiquei esperando, fui trabalhando lá. E aí, quando o tempo passou, eu lembro que eu queria comprar a parte do meu sócio.
A gráfica estava dando certo, estava funcionando, a gente estava com algumas divergências de visão, assim, de rumo de negócio. Eu falei, cara, eu vou conversar com o meu sócio. Chamei ele, falei, mano, cara, eu tô querendo seguir sozinho, tô querendo comprar de ti. Eu esqueci totalmente que Deus tinha me falado que eu ia passar gráfica. E aí, começando a Link também, eu pensei, não, eu vou continuar como voluntário na Link e vou seguir aqui o meu trabalho da gráfica. E aí eu fui conversar com ele. Ele também é pastor. Hoje em dia ele é pastor daquela igreja lá do Guamá que eu comentei. E aí ele virou para mim e falou, deixa eu orar, deixa eu pensar um tempo. Me dá uns dias para eu pensar se eu te vendo ou não, ou pensar num valor. Inicialmente ele falou, tá bom, eu te vendo. Vou pensar num valor, vamos pensar num valor e a gente conversa. Pô. Aí passou uns dias, reunimos de novo. E aí? Pensou, orou? Ele, pensei, orei, e Deus falou comigo para eu não vender. E aí, nesse meio tempo, eu lembrei da palavra que Deus tinha me dado, que eu ia passar para ele, a gráfica. E eu falei, mano, então realmente, porque eu lembrei que não é para eu ficar mais na gráfica também. Então, assim, saiu, eu quero comprar tua gráfica para eu vou vender e vou sair da gráfica. E foi isso, vendi para ele a minha parte, a gente chegou num acordo, bem bolado, e eu saí e fui mergulhar no ministério. Na mesma época, Deus fez uma coisa louca lá no trabalho da minha esposa, o salário dela aumentou. Cara, acontecem umas coisas assim na nossa vida surreais, os testemunhos incríveis mesmo, do cuidado de Deus, para que fosse viável, porque no início a igreja não tinha arrecadação, como eu falei para vocês, começou na sala de casa. Então, para viabilizar, o salário da minha esposa dobra lá no Ministério Público, nessa época. Ela pega um cargo comissionado lá, que ela não tinha, e dobra. E ela te apoiou nisso? Ah, sempre, sempre. Minha esposa, a Maíra, é uma mulher de muita fé, mais crente que eu brinco. Ela é incrível. Ela sempre esteve muito forte do meu lado, sempre me apoiou muito. E é uma mulher de muita fé mesmo. Então, para ela, assim, Deus vai prover e tal. Ela é pastora de encargo, de posição. Ela não fez teologia ainda, mas é uma mulher que é apaixonada pelo evangelho, apaixonada pelas pessoas, vive muito. Ela tem o trabalho dela, obviamente, como eu disse lá no Ministério Público, mas ela sempre está também ajudando, liderando, aconselhando as meninas, grava podcast comigo, fazendo vídeo junto sobre casais, e ela prega às vezes na igreja, enfim. É uma mulher incrível. E sem o apoio dela, cara, não teria sido possível nada disso. E conta assim, do ponto de vista administrativo, como funciona uma igreja? Ótima tem o pergunta. Financeiro? Muito bom. Como é que é? É pelo dízimo? Tem doações? Legal. O pastor, ele retira, obviamente, para você viver, sim, né? Eu não sei como vocês chamam o valor que é retirado. Porque as pessoas dizem assim, o pastor engana, o pastor não sei o quê. Mas a pessoa tá ali, ela realmente precisa ter uma remuneração, claro, né? Claro. E eu acho que é tudo certo se for tudo esclarecido junto a quem tá dando o dinheiro, né, no caso. Uma coisa que muitas pessoas não entendem é que elas olham pro pastor e assim, elas pensam que o pastor, ele só faz a questão espiritual, né? Mas eu geralmente digo que, cara, o pastor, ele precisa ter um pouco de administrador também. Porque você tá gerindo ali não só o culto de domingo, mas toda a nossa equipe que a gente tem, que hoje a gente tem gente que trabalha em rede social, a gente tem, hoje nós somos, fora eu, são mais 5 pastores que são assalariados da igreja, né? Então a gente tem todo um corpo pastoral que trabalha atendendo pessoas, então a gente tem as divisões. Então, por exemplo, nós temos um casal que são os diretores da escola, e eles cuidam dessa parte da escola semanal que acontece. Então, eles que estão lá toda noite, eles fazem a gestão dos professores, que são voluntários. Então, na igreja, tem as pessoas que são assalariadas, e que são contratadas da igreja, e tem as pessoas que são voluntárias. E isso é muito bem dividido, né? E, obviamente, tem pessoas que são voluntárias, às vezes, poxa, o cara está lá, está sendo voluntário, e a gente vê que é uma pessoa fundamental, que a gente precisa de um pouco mais de tempo, de esforço, energia, e a gente contrata, convida para trabalhar, né? E aí passa a ser uma outra relação. Então, assim, o que muitas pessoas não entendem é que existe o espiritual, mas existe o natural também. Sim, que a gente precisa fazer. Né? Isso, então, assim, a igreja, ela vive de dízimos e ofertas. Né? A gente não tem... eu sempre brinco isso, que como você falou ainda agora, eu queria saber se a Link foi fundada, é uma igreja daqui ou tem alguma outra igreja. Então, assim, nós somos uma comunidade independente, nasceu na sala da minha casa, e nós não temos nenhuma outra organização grande por trás. Né, que, apertou, não deu para pagar o aluguel esse mês, chama lá na igreja mãe. Não temos. Então, assim, é realmente aquelas pessoas que estão ali, a comunidade, que
dizima e oferta, obviamente, tudo que é dado ali é de coração, né? A gente não cobra ninguém, dízimo não é cobrado, oferta não é cobrada, é algo que as pessoas dão de coração. E nós temos o nosso conselho, né? No conselho existe o conselho fiscal, que são as pessoas que fazem a contagem dos dízimos das ofertas, né? Que fazem também o acompanhamento da gestão financeira, né? Nós temos as pessoas também que ajudam essa questão de definição de salários, né? Então eu não tomo as decisões sozinho. Muitas pessoas pensam que o pastor presidente é o que toma tudo. Não. Essas questões financeiras, administrativas, muitas delas nós levamos para conselho e elas são tomadas com o corpo pastoral, né? Que hoje, como eu disse, sou eu e mais 5 pessoas que tomamos essas decisões, né? Que definimos os investimentos, como eu disse para vocês, a gente vai dar espaço do prédio aí de crianças. O conselho reúne aí, vamos fazer, vamos mesmo dar esse passo, vamos juntos. Agora sim, eu como pastor presidente, obviamente, tenho o peso da minha palavra, né, o peso das minhas decisões, o que eu falo, não, cara, Deus está falando comigo. Não, olha, eu não tenho clareza que isso é de Deus, talvez seja meu, vamos orar junto, vamos colocar aqui, vamos avaliar. Né? Então existe toda essa organização por trás para que tudo aconteça da melhor forma, né, e a igreja possa continuar crescendo, expandindo, avançando. E a escolha desse nome? Boa. Sabe que não ia ser esse nome? Na verdade, assim, vou botar uma agulha aqui. Na verdade, eu pensava, quando a gente começou a Link, a gente botou esse nome na reunião lá da minha casa. Então, na minha cabeça, a gente ainda ia escolher outro nome para a igreja. Sei lá, comunidade evangélica, alguma coisa, não sei, que eu tinha na minha cabeça na época. Mas eu não achava que ia ser Link o nome, eu achava que Link ia ser o nome das reuniões da casa. E por que foi Link? Tá, legal. Link significa ligação, né? No contexto de internet, tal, tecnologia, ligação. Então a gente acredita que a Link, essa igreja, ela é um lugar para você se conectar com Deus e com pessoas. Então a gente acredita muito que a cruz de Jesus ela é vertical, mas ela também é horizontal, porque ela é uma conexão do homem com o Pai, e Jesus também é uma conexão horizontal entre nós, entre os irmãos. Né? E a Link também, a Link ela é essa, a gente acredita muito nisso, que é essa ligação céu e terra. Né? Na oração do Pai Nosso, né, Jesus disse que seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Então o nosso encargo é, de alguma forma, trazer o céu para a terra. Né? Então, assim, se existe um ambiente sobrenatural no céu, existe um ambiente de paz, é nosso encargo trazer paz. Se existe um ambiente de cura, saúde, é nosso ambiente também, orar por isso, crer nisso. É nossa missão também. Então, Link é essa conexão céu e terra, terra e céu. Né? Também tem outra passagem que Jesus diz para Pedro, né? Quando Jesus reúne os discípulos e ele faz uma pergunta muito chave para Pedro, para os discípulos, na verdade, ele pergunta, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? E aí eles dizem, olha, uns dizem que você é João Batista, outros Elias. E aí Jesus diz, primeiro ele pergunta, né, o que a fofoca está rolando lá fora? Trazendo para um contexto mais fácil de entender. E eles falam isso. E aí ele pergunta, e vocês, né, que andam comigo, estão perto, o que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro tem uma revelação do céu, e ele diz, olha, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Né? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus replica, dizendo, olha, não foi nem carne nem sangue que te revelaram, mas foi o meu Pai que está no céu. Né? E aí Jesus complementa, ele diz, olha, sobre essa pedra, que pedra é essa? A revelação de que Jesus é o Filho de Deus. Sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Então a base da igreja é Cristo. Né? Então tudo que nós fazemos converge em Cristo. Precisa convergir em Cristo, porque ele é a pedra angular da igreja, como diz o apóstolo Paulo também. Né? Então nós cremos muito forte que nessa mesma passagem Jesus diz, olha, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e eu vou te dar as chaves dos céus, e aquilo que tu ligares na terra terá sido ligado no céu, e aquilo que também tu desligares na terra também será desligado no céu. Essa chave é essa autoridade. Chaves falam de autoridade, falam de acesso. Né? Quando você quer entrar de um ambiente para outro, você precisa ter uma chave para abrir portas. Né? E existem portas aqui na terra que são espirituais. Você só vai poder abrir se você tiver essa autoridade espiritual confiada por Jesus. E nós cremos que ele não deu só a Pedro, ele segue dando para nós hoje, nos nossos dias. Né? Nós cremos que existe essa continuidade, tanto é que a igreja cristã segue transformando vidas, fazendo coisas incríveis há mais de 2000 anos e vai continuar até Jesus voltar,
porque nós confiamos e cremos que essas chaves estão nas nossas mãos. Né? Então, link vem dessa ligação que Deus nos deu entre céu e terra, terra e céu. Né? E a relação de vocês com as demais igrejas? Legal. Bom, apesar de nós termos saído de uma denominação, as pessoas perguntam, por que vocês saíram? Né? Essa é uma pergunta interessante. E eu sempre digo, a gente não tinha motivo para sair. A gente não brigou com ninguém, a gente... Tipo, vou me revelar. Tipo assim, não, ou então, não gosto daqui, ou não concordo. Então. Pelo contrário, nós sempre fomos muito... Eu comecei, inclusive, contando o testemunho de pessoas, pastores da Quadrangular, que foram peças fundamentais na nossa vida. Né? Então, e marcaram muito. Né? Mas eu falo, cara, nós saímos porque Deus deu uma palavra mesmo pra gente. Né? Que aquilo que ele queria fazer com a Link era diferente daquilo que ele fazia na Quadrangular. E quando você está numa estrutura, né, eu sou um cara que eu acredito muito em honra. Né? E se eu estou naquela estrutura, eu preciso honrar aquela estrutura. Se eu estou naquela estrutura, eu preciso honrar aquela visão. Né? Se a minha visão difere demais e não é o que Deus está me direcionando para viver e fazer, então eu preferi seguir e fazer algo diferente. Mas a nossa relação com a Quadrangular, né, segue normal com os pastores. Teu pai continua sendo pastor? Meu pai continua sendo pastor, mas não mais também na Quadrangular. Meu pai também deixou, mas o processo dele foi um pouco diferente do meu. Ele ainda ficou um tempinho na Quadrangular, até que Deus deu uma direção para ele sair, e ele não veio imediatamente para Link. Ele está contigo. Hoje em dia ele está na Link, ele e minha mãe também. Mas eles foram passar 2 anos em missões no Chile. Eles passaram 2 anos morando lá numa base missionária. E é uma outra história longa que eu posso contar depois para vocês. Mas eles, enfim, deixaram tudo aqui, passaram os 2 anos de pandemia, 2021 no Chile, e depois voltaram e servem na Link. Então, assim, muitos anos eu fui pastoreado pelo meu pai, e hoje eu pastorei o meu pai. E é meio louco isso, porque, poxa, ele é mais velho, ele, enfim, tem muita sabedoria, é um homem de Deus, é um cara incrível, mas Deus, ele transicionou mesmo, e hoje eu estou à frente, né? E hoje ele contribui e participa daquilo que a gente está vivendo ali na Link. E né? como vocês são uma igreja independente, né? Aham. Digamos assim, por exemplo, na Igreja Católica, todo domingo, acredito que todos estão falando a mesma palavra, Sim. né? O mesmo, sei lá, como é que chama? Evangelho? O mesmo evangelho, Porque o Vaticano determina Sim. o evangelho de todas as igrejas. Então todo mundo vai ler aquela mesma palavra. Quê? Sai já o calendário do Sim, já está muito. definido. Como vocês são independentes, como é que vocês trabalham isso? Certo. O culto tem um ritual que vocês mesmos criaram? Como é que funciona? Sim, a gente chama isso de liturgia. Nós temos a nossa liturgia, que é ali a cronologia do nosso culto, né? Agora, em relação à palavra, geralmente sou eu que defino a palavra que nós vamos ministrar. E aí, isso não só na Link, mas de modo geral, a igreja evangélica é um pouco mais flexível nesse sentido. Né? Obviamente que existem denominações que também talvez preguem a mesma coisa ali no domingo, mas de modo geral, na igreja evangélica é mais aberto essa questão. Até porque nós cremos que cada comunidade é uma comunidade diferente. Então, assim, a igreja, por exemplo, hoje nós só temos a igreja da Van de Kolk, mas digamos que um dia a gente tenha uma na Van de Kolk, uma em Castanhal, outra em Mosqueiro, digamos, exemplo. Né? Então, assim, o que a Van de Kolk precisa ouvir, às vezes é diferente do que o Mosqueiro precisa ouvir. Né? Às vezes está com um problema na igreja que precisa ser ensinado, ou precisa ser direcionado, como a gente vai ver nas cartas paulinas, o apóstolo Paulo muitas vezes escrevendo, corrigindo a igreja de Corinto, né? Por isso que a igreja, a primeira carta aos Coríntios, a carta aos Efésios, Romanos, né? São as igrejas plantadas naquelas cidades, né? Tessalônica e assim vai. Então, e ele ia escrevendo, né? Poxa, vocês estão vacilando nisso, vocês estão pecando naquilo. Então, Paulo ele ia mandando a mensagem de acordo com o que aquele povo precisava ouvir. Então, assim, obviamente eu entendo a questão da palavra ser única, e isso é muito legal porque gera unidade. É uma faca de 2 gumes. Por outro lado, você tem um pouco mais de dificuldade de ser específico ali para determinada comunidade. Agora, uma coisa que a gente parece aí nessa questão é nas reuniões das casas.
Então, por exemplo, na reunião das casas, a igreja manda para os líderes, até porque não são pastores, né, não estudaram homilética, não estudaram hermenêutica para preparar um sermão, né? Então a gente prepara e a gente manda um esboço para eles. Mas a gente também deixa um pouco de flexibilidade. Olha, se lá na link de vocês está tendo um problema de fofoca, fala lá sobre fofoca, pega o esboço, inclui lá alguma coisa. Se está acontecendo alguma outra coisa, corrige, ensina, né, fala. Então a gente deixa um pouco essa flexibilidade, porque a gente sabe que cada lugar tem ali a particularidade do lugar, mas sim nós mandamos o mesmo esboço de mensagem para todas as reuniões das casas. Né? E me fala uma coisa, vocês têm uma coisa de acolher e não apontar, né? Sim. Para ninguém. Isso. Vocês tratam questões polêmicas, né, lá? É importante a gente falar isso, legal. Então, a gente não procura ser uma igreja polêmica. Tá? Eu vejo que existem algumas igrejas que parece que gostam de tocar em certos assuntos que são polêmicos, né? Não é o meu caso. Eu não acho que... eu não acredito que o ideal é a gente ficar querendo chamar atenção o tempo todo, mas nós não negociamos princípios da palavra. Né? Então, eu estava conversando com o Cris. Então, na Link, por exemplo, isso é uma coisa que se fala muito, a questão da homossexualidade nos nossos dias. Então, eu comentava na Link, comentei com o Cris no carro. Tem alguns casais de homossexuais que vão ao culto domingo e são bem-vindos. Né? E às vezes a gente vê casais homoafetivos de mão dada e tudo mais. Nós não julgamos. Agora, se eles vierem conversar comigo e se aconselhar e me perguntar o que a palavra de Deus diz, eu vou falar a verdade. Eu vou, com muito amor e com muito carinho, dizer o que a palavra de Deus diz. Né? Então, eu sempre digo, todos são muito bem-vindos, mas a Bíblia ela não pode mudar para se adaptar às minhas escolhas ou às questões que eu acho que é bom ou ruim. E, na verdade, a gente acredita que a Bíblia ela é inerrante. Nós cremos na inspiração divina bíblica. Né? Apesar de ter sido escrita por homens, são 66 livros ali compilados, né, na Bíblia evangélica. A católica tem um pouquinho mais de livros, um pouquinho mais do que a evangélica, mas são 66 livros ali que foram totalmente inspirados pelo Espírito Santo. E que nós cremos que é um livro de direção para as nossas vidas. Né? Um livro de direção. Que se eu meditar nessa palavra e eu aplicar esses princípios na minha vida, eu vou ser o que o Salmo 1 diz. Eu vou ser uma árvore frondosa que vai dar muitos frutos. Como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Né? Que dá muitos frutos. Então, eu quero ter uma vida próspera, uma vida abençoada. Eu preciso entender e aprender esses princípios e aplicar na minha vida. Não tem muitos mistérios. Né? Não tem muitos mistérios. Porém, existem, hoje em dia, muitas questões que nós queremos adaptar. E hoje a gente vê muitas igrejas adaptando, né, a palavra, a Bíblia, para seus costumes, para suas vontades. Né? E a gente fala assim, né, nós não somos uma igreja humanista, onde o homem está no centro. Né? Nós somos uma igreja cristocêntrica, onde Cristo está no centro. Então, eu não vou nunca me adaptar ao que eu quero, eu vou me adaptar ao que o Senhor ele me ensina, ele me fala. Como eu mesmo, já mudei e muito. E, obviamente, claro, muitas vezes a gente pensa que é legalismo, né? Só que o que é muito legal da palavra, e quando você começa a se submeter ao ensino da palavra e ao ambiente do Espírito Santo, é que, por exemplo, nenhum pastor nunca precisou chegar comigo e falar, você precisa parar de olhar pornografia. Ou então, você precisa parar de adulterar, ou você precisa parar... Essas são questões, quando trata de pecado, que o próprio Espírito Santo vai confrontando a gente, sabe? E eu creio que o verdadeiro evangelho quando o verdadeiro evangelho é pregado, ele gera transformação de dentro para fora. Então, uma coisa é eu chegar com vocês, Toia, e chegar e falar para vocês assim, olha, vocês não podem fazer isso. Vocês vão ouvir e vão logo ficar, não, por que eu não posso? Pessoa esclarecida, se eu quiser eu posso. Outra coisa é eu liberar uma palavra para você acerca de um tema e o Espírito Santo começar a falar no teu coração. E aquilo que você fazia que estava errado à luz da palavra, aquilo começa a não fazer mais sentido para você. E eu falo isso do meu testemunho. Eu era um cara que eu gostava muito de beber, assim, beber para ficar porre mesmo, e eu era muito de festa, enfim. Aquela Casablanca, New York, tudo ali do lado da Link. Eu brinco, hoje em dia eu sou pastor na rua onde eu frequentava as boates da época. E hoje em dia eu prego santidade ali, né, eu prego Jesus, né? Mas dançava em cima da caixa ali na New York. E bebia pra caramba, e bebia muito, e era festeiro e ondeiro. Mas
Ninguém chegou comigo e falou, você precisa parar de beber, você precisa parar de ir pra boate. Não, eu comecei a me submeter ao ambiente de glória, ao ambiente da presença. A minha família começou a ser transformada. E aos poucos, é um processo de anos, aos poucos aquela palavra foi me confrontando. E eu lembro uma vez que eu estava, isso foi um ponto para mim crucial no meu processo de conversão. Eu muitas vezes, quando eu estava triste, eu bebia algumas coisas para eu ficar mais tranquilo. Tipo, eu tive uma frustração, aí eu pegava o meu carro, comprava uma cerveja no posto, botava e ficava dirigindo pela cidade bebendo. Tudo certinho, né? Para não dizer o contrário. Tudo errado. Tudo certo. Tudo certo. E eu botava assim umas long necks assim, e ia bebendo e ia rodando, ouvindo música. Aí eu lembro uma vez que eu estava nesse processo de conversão, e aí eu tinha esse hábito, mas eu já frequentava a igreja, já ouvia a palavra. E aí eu fui, tive uma frustração, comprei a cerveja, botei aqui no carro e fui dirigindo. E aí fui tomando a cerveja. E enquanto eu ia tomando cerveja, eu fui ficando mais triste, porque o Espírito Santo começou a falar comigo. Eu bebido ali, já tinha tomado umas, 4 long necks, 5, brisado já, e o Espírito Santo começou a falar, por que você está fazendo isso? E eu comecei a ficar mais triste, comecei a chorar. Aí ele falou, você está vendo que a sua alegria não está mais nessas coisas, a sua alegria está em mim. E eu comecei a ter essa voz interna mesmo, me confrontando, me ensinando, me guiando. Né? A Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, é o Espírito Santo que convence o pecador do pecado. Né? É uma obra interior, de dentro para fora. Então, homem nenhum pode produzir isso. A única coisa que eu faço, sabe o que é? Lançar semente. Quem germina a semente no coração das pessoas é o Espírito Santo. O que eu amo no Evangelho é isso, é que eu não carrego essa responsabilidade de que eu não carrego 600 pessoas na minha costa, 700 pessoas da Link. Eu não carrego. Por quê? Porque apesar de, óbvio tem o peso do Evangelho, tem, da responsabilidade, tem, são vidas que a gente trata, é muita responsabilidade, é profundo, mexe muito o espiritual das pessoas. Eu entendo isso, mas ao mesmo tempo eu entendo que não é sobre mim. É sobre eu ser um facilitador, um canal de Deus. É sobre eu simplesmente lançar semente e deixar o Senhor germinar. Então essas questões polêmicas, voltando um pouquinho, eu não fico buscando para ficar gerando like e tal. A gente sabe que muitas coisas polêmicas na internet ela promove. Os posicionamentos polêmicos geralmente são muito agressivos, né? Isso. Então nem combina com uma pessoa que está tentando levar a palavra do Senhor, digamos assim. Exato. Mas é isso, eu deixo o Espírito Santo mover. Uma coisa que eu sempre falo lá na igreja para as pessoas, para a liderança, eu falo, não atrapalhe o Espírito Santo. Deixa ele fazer a obra na vida das pessoas, deixa ele operar, entendeu? Trata sempre as pessoas com amor, sempre trazendo verdade, mas sempre com muito amor. Sempre com muita sabedoria, né? A gente busca isso. E Deus tem feito grandes coisas. Poxa, obrigada, viu? Muito bacana escutar tudo isso. Ver essa transformação que aconteceu na vida da sua família, né? Sim. Muitas famílias aí se acabam exatamente por não buscar nada, né? Sim. Eu me separei recentemente e eu busquei muito. Entendi. Só que só eu. Entendi. Né? Então, eu acho que precisa de um movimento muito maior, né? Essa participação, eu acho que a palavra de Deus na vida da gente, ela transforma. Inevitavelmente, né? Sim. E quem tem fé vai mover montanhas, né? Vai mover quando a gente quer. Nossa. E é bacana a gente poder hoje falar para as pessoas, né? Procurarem, buscarem isso nas suas vidas. Porque eu tenho certeza que vai fazer diferença de alguma forma. Faz sim. Obrigado também por me receberem, por convidarem. Obrigada, vocês estão mais que convidadas para ir num culto da Link. Vamos lá conhecer. A gente não morde. Eu sempre brinco. Realmente existe às vezes, né, esse tabu, né, de igreja evangélica. Não sei se vocês já foram em alguma igreja evangélica. Já fui bastante. Não tenho legal. Isso, não. Eu sempre digo, todos são bem-vindos, né? Independente da tua religião, orientação sexual, credo, cor, raça, todos somos criação de Deus. E o Senhor quer falar com todos. Ele quer direcionar todos. Então, todos são muito bem-vindos. Minha mãe virou evangélica também. Legal. Uns anos pra cá. Mande um abraço pra ela, então. E as minhas filhas, quando tem as férias, tem sempre lá na Assembleia de Deus. Uma colônia de férias. Sim. Elas vão todos os semestres. EBF, né? Elas ficam lá a semana inteira. Poxa, que bacana. De boa, não tem problema nenhum, mas elas estão fazendo catequese, né? São católicas e tudo, mas enfim, eu acho que a gente não tem porquê, porque tudo é Deus. Então, verdade.
Qualquer limitação a isso, tu tá limitando Deus entrar na vida da... E a gente tem a gente tem uma conexão muito boa com as igrejas. Eu procuro isso também. Apesar da gente ser uma igreja independente, né, a gente tem um movimento chamado Revival, né, que significa avivamento em inglês, que a gente faz uma conferência por ano lá no Hangar. E essa conferência a gente nem botou nome link, a gente realmente faz algo com um nome aberto, e a gente sempre convida pastores, outras igrejas para participarem, para estar com a gente, porque a gente acredita muito também nessa unidade da igreja. A gente fala muito sobre isso. Né? A gente tem café com pastores, que a gente reúne de várias denominações, de outras igrejas, e a gente converge. Isso é muito legal. Eu acho que muito importante. Os cristãos têm que se ajudar realmente, né? Porque é muita gente contra. Claro, exatamente. E aí, se você olhar por exemplo, o Instagram, é tudo contra, né? Uhum. Então, eu acho que vocês não têm como brigar entre si. Eu acho que todo mundo, claro, quer fortalecer sua igreja, quer levar o que você está pregando, aumentar, né? Eu acho que a única religião que parece que não busca novas pessoas é o judaísmo, e eu sou muito curiosa em relação a isso. Sim, os judeus, pelo contrário, eles parecem que eles não querem ninguém novo ali, tanto que judeu tem que casar com judeu, eles não querem ninguém de fora, e eu fico muito curiosa em relação a isso, porque todas as igrejas buscam novos fiéis. É verdade. Né? A gente podia chamar alguém do judaísmo, porque eu sou curiosa em relação a essa religião. Sim. Mas vocês, como cristãos todos, deveriam realmente, né, se unir, os líderes, né, de cada igreja. Em especial os da evangélica, né, que tem talvez mais afinidade em relação à igreja católica. E gerar todo um movimento, né? Isso é importante. Parabéns pelo trabalho. Olha pra ali, convida o pessoal pra ir lá na link, dá um endereço, o horário do culto. Legal, a gente tem culto, são uma vez por semana, todo domingo, praticamente o dia todo. 10 horas começa o primeiro da manhã, 17 horas é o da tarde e 19 horas é o da noite. A gente também tem um canal no YouTube, Link Church TV, só você acessar todo o conteúdo de cultos, também de outras reuniões e outros conteúdos cristãos também, que certamente vão edificar a tua fé, estão lá. Eu tenho um podcast também pessoal, que é o LedoCast, procura pelo meu nome, Vitor Ledo. A gente está sempre botando muito conteúdo online também, trazendo essa espiritualidade de uma forma mais do dia a dia, mais, sabe, que conecte, né, com essa geração, que gere o link né, com a geração. Então, assim, são todos muito bem-vindos. E vocês também, a gente fica lá na Vandercock 338, entre Municipalidade e Senador Lemos, perto ali da Doca. Obrigada pela presença. Deus abençoe. Valeu. Gente, esse foi mais um episódio do Papo de Onça. Não, peraí, deixa ele abençoar aqui, todo mundo dá uma palavrinha abençoada. Vamos. Vamos orar então por quem está assistindo? Vamos orar? Pronto. Senhor Deus, muito obrigado pelo Papo de Onça, obrigado por esse projeto dessas queridas aqui. Eu oro que o Senhor possa continuar expandindo, Senhor, que possa chegar em mais pessoas, que gere conteúdos de valor, que as pessoas possam ter crescimento pessoal e que o Senhor possa continuar abençoando suas casas, suas famílias e todos os ouvintes também, todos aqueles que estão participando aí conosco desse vídeo, que o Senhor possa abençoar suas casas, suas famílias e que a tua presença esteja na vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Bom, então é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Papo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha lá no Papo de Onça Pod ou Toya Rodrigues Macedo. Se você não gostou, se você é um hater, se tem críticas ainda que construtivas, aí você pode ir lá no da Jaiane Aguilar. Tchau.